E com essa bagagem que vocês têm aí de conexões, de core bancário, e aí, enfim, como as instituições têm feito negócio, como é que você vê o momento atual do Open Finance e onde é que a gente imagina que isso pode ir, né? Então, você já pincelou um pouco até das oportunidades, pensando, né, no Real Digital, etc., nessas infraestruturas que estão sendo criadas. Mas como é que você vê um pouco assim desse momento do Open? Eu diria assim, dá para olhar o copo meio cheio, copo meio vazio. Começando pelo copo meio cheio. Eu acho que o projeto ele foi extremamente bem sucedido do ponto de vista de desenho da solução. Então, o Banco Central teve o cuidado também de fazer um benchmark, olhar o que estava acontecendo ali, principalmente no Reino Unido, mas em outros países também, e aprender, né, com a experiência desses países. Então, a regulamentação em si, né, a forma como as APIs foram definidas, tudo acho que está funcionando muito bem. A gente tem um nível de engajamento também muito bacana, né? Os últimos números que eu vi ali são 20 milhões de pessoas físicas, né? Tava em 20 alguma coisa já, 20 e poucos usuários únicos e 30 e poucos milhões de consentimento. Exato. Então, assim, esse é o lado, acho que muito positivo. A estratégia do Banco Central também foi muito bacana. Então, não é Open Banking, né? Open Finance, então ampliou para seguro, investimento, câmbio, né? Ele deu oportunidade de players que não são bancos participarem, as cooperativas, as instituições de pagamento. Tem lugar que ficou ali no grupinho fechado dos bancos. É uma via bidirecional, então se você está entrando, né, você não só vai consumir dados, você vai compartilhar. Sim. Né? Então acho que tem uma série de coisas muito, muito positivas a respeito do projeto. Eu acho que o desafio agora, e aí não é uma crítica para o Banco Central, porque acho que é um desafio muito mais do mercado, dos participantes do mercado, é como é que a gente faz agora com essas ruas pavimentadas, como é que a gente faz para mover o ponteiro. Né? Então, e aí alguns indicadores, alguns KPIs importantes. Né? Então, um KPI para mim muito importante, e foi acho que um dos principais motivadores do Banco Central para iniciar esse projeto, foi a questão do crédito. Né? Aumentar o acesso a crédito, ou reduzir o custo do crédito. A gente já vê algumas iniciativas bacanas, mas assim, quando você olha os grandes números, a gente não consegue ainda ver, né, esse efeito. Né? No começo do ano, eu acho que em fevereiro, o João, vou falar o João parece que é meu amigo, né? O João Pereira, lá do Banco Central, ele falou alguma coisa do tipo assim, olha, 2 anos foi muito bom, fizemos estrutura, os indicadores que a gente queria realmente, tipo assim, não dá pra ver nenhum, né? Igual isso, inclusão, crédito e tal. E agora é falar de evolução e aí começar a olhar pra eles. Meio que assim, ó, o jogo pode começar a partir de agora porque a gente meio que montou as peças pra começar o jogo, apesar de ter umas peças que estão meio estranhinhas. Precisa ainda acertar um pouquinho as arestas. Mas tem bastante peça já. Sim. Não, e de novo, eu acho que o Banco Central ele foi talvez até além do que poderia se esperar, né? Above and beyond, né? E eu acho que agora a bola está realmente com as instituições ali, não só as instituições participantes do Open Finance, mas o mercado como um todo, como é que se aproveita isso, né? Então, a gente tem esse desafio do crédito, mas mesmo outros casos de uso, a gente ainda não vê ainda aquela killer application, né? Nossa, que caiu na boca do povo e todo mundo usa, né? Um buscador de serviços financeiros, o próprio ITP, né? O ITP hoje, o percentual de transações PIX que acontecem via ITP, ele é zero, virtualmente zero. Né? E o próprio consentimento, né? A gente tem uma faixa ali em 35%, 38% de conversão de consentimentos. Então a pessoa ela foi... Baseado nisso, eu acho que sinceramente eu acho que é menos, tá? O que eu ouvi de bons benchmarks era tipo isso, tipo 30%. Eu acho que é menos porque nem todo mundo dá uma proposta relevante. A jornada demora, meio ruim. Em alguns momentos tem disponibilidade também. Então, eu diria, assim, sem medo de errar, que deve ser, sei lá, 15%, 20% no máximo. Na média, talvez até menos. E aí você pensa que, se mesmo assim 22 milhões de pessoas conseguiram, fazendo uma regra de 3 totalmente louca aqui, dá pra dizer que quase 100 tentaram. Então, assim, de alguma forma as pessoas, assim, passaram por aquilo ali. Talvez não entenderam nada e tal.
Acho que mostra um pouco do poder de distribuição que a gente tem, Sim, mesmo com o negócio meio quadrado, né, cara? Exato, e essa postura do Banco Central, que foi análoga do Pix, de obrigar os incumbentes, né? Então, no caso aqui do Open Finance, a gente está falando das instituições S1 e S2, que são as maiores ali, a entrar, dá esse efeito rede, né? Que aconteceu com o Pix também. Então, esse engajamento, ele é fantástico. Eu acho que a gente precisa ter cuidado agora para não gerar uma frustração, né? Seja no momento da conversão, seja... Não, o cara foi até o final, deu consentimento, mas o que aquilo beneficiou, né? Eu costumo dizer assim, que culturalmente o brasileiro, ele é muito aberto à inovação. Se ele percebe algum benefício claro, ele muda, né? Comparando, né, com as médias, vamos dizer assim, de outros países. Isso aconteceu em, né, os bancos digitais, com Uber, com Netflix, enfim, né, uma série de situações ali onde fica muito claro o benefício, ele vai, né, ele adere. Então, acho que agora o desafio é muito mais das instituições financeiras e de outros players, como é que dá uma experiência bacana e como é que eu levo o valor para o cliente. Eu acho que uma justificativa, e é uma justificativa pertinente, esse projeto é um projeto complexo. Né? Então, essa implementação, o Banco Central ele colocou um cronograma, vamos dizer, agressivo, né? Ali a partir de 2021, né? Das fases. Então, ele, né, demandou muito dos times de tecnologia, dos provedores de tecnologia, para passar de ano, né? Ou seja, atender o requisito regulatório. Né? Agora, uma vez, né, que isso foi satisfeito, agora chegou a hora dos bancos e das instituições, como é que eu faço uso desses dados e, de novo, como é que eu ligo as pontas? Porque eu tenho birô, eu tenho cadastro positivo, que é um negócio que está aí desde 2011, 2019 mudou o modelo, né? Então agora é opt-out, então praticamente todo mundo, os bons pagadores estão no cadastro positivo. Eu tenho o SCR, que é algo que eu posso consultar todos os produtos de crédito, todos os financiamentos que uma pessoa, uma empresa tem. Sim. Eu tenho os birôs, eu pego um embedded finance da vida, um varejista, né, uma indústria de uma utility. Pô, tem um monte de informação aí que precisa ser combinada, consolidada para gerar o benefício que se espera aí, principalmente na parte de crédito.